Bom dia, boa tarde, boa noite, sabe chigentada, bem-vindos ao canal Stefanelin. E agora mais um conteúdo relevante para você, aqui nesse canal que ajuda você a fazer a sua fazenda funcionar melhor. Se você não se inscreveu, se inscreva, dá o seu joinha e compartilhe com seus amigos que com certeza vai ajudá-los também. E quando um sócio quer investir e o outro só quer guardar dinheiro? Eita bexiga, olha a confusão feita aí. E quando são dois irmãos, então, e que as mulheres estão envolvidas no negócio, e uma quer uma coisa e outra quer outra coisa, como é que a gente resolve e vive em harmonia com uma situação dessa? Você vive isso na sua fazenda? Já viveu? Já conhece alguém? Conhece alguém que vive isso? É complicado, né? Mas quando eu sempre falo o seguinte, ter irmãos é uma coisa muito bacana, cara, legal pra caramba, né? Eu tive um irmão e uma falecida irmã, e eu vejo também filhos únicos que, poxa, eu queria ter um irmãozinho. Mas quando se trata de negócios, de herança, aí já é um pouco mais diferente o negócio, né? Tem vezes que essa situação gera brigas, né? Você já sabe muito bem disso. E separa-se famílias. Então, quando a gente está falando aqui de uma sociedade, a gente precisa lembrar que quem tem sócio tem patrão e deve satisfação. Começa a frase, repita. Quem tem sócio tem patrão e deve satisfação. Não tem jeito não, moço. Você só não deve satisfação quando você é dono da sua empresa sozinho. E solteiro de preferência, porque quando já é casado, aí também já tem, às vezes, envolvimento da patroa, né? Da companheira. E principalmente se ela estiver no negócio, acaba sendo sócia indiretamente, mesmo que esteja só no seu nome. Você concorda? Agora, se já é uma sociedade de dois ou mais irmãos, ou amigos, seja quem for, sócios, um contrato, uma sociedade, aí as coisas precisam ser compartilhadas, não tem para onde correr. E aí começam muitas brigas também familiares, né? Cara, eu quero investir, eu quero comprar mais terra, o outro, não, moço, bora fazer esse negócio rodar direito, vamos guardar, vamos fazer um pé de meia, porque daqui a pouco vem uma seca aí. Você não lembra lá em 2016, principalmente na Bahia, né? Em 2016, que deu aquela seca, um monte de gente quebrou. Então, bora, vamos ser coerente, vamos reduzir o custo. Não, moço, mas eu quero produzir 100 sacos por hectare. E aí eu tenho que investir um pouco mais, mas rapaz, não dá. Moço, vamos lá. O que acontece, né? Visões diferentes, elas acontecem o tempo inteiro. Por que existem conflitos? Porque as pessoas pensam diferentes, não tem para onde correr. Cada um pensa de um jeito, mesmo que eu quero ir daqui até esta câmera aqui, eu quero ir até você, eu e tu. Pronto, eu quero ir daqui até você. Quantos caminhos existem? Quantas formas de ir existem? Posso ir de carro a pé, posso ir de avião, posso ir de navio, posso ir, sei lá, a jato, enfim. Posso ir hoje, posso ir amanhã, posso ir agora. Então, existem várias situações, várias formas de se resolver o mesmo problema, então, várias formas de pensar. Em sendo assim, a gente tem que ter o diálogo, não vai ter outro jeito, né? Porque muitas vezes na pessoa física, né, ela tem alguns traumas que a outra pessoa não tem. E esses traumas, eles vêm da vida da pessoa, de medos, e cada organismo reage diferente a uma determinada ação, a uma determinada situação, né? Uns têm medo, outros não têm, outros têm um pensamento extremamente positivo e não, vamos fazer que vai dar certo, o outro é muito mais conservador. E aí o que tem que imperar? O respeito e o entendimento que cada um pensa diferente e tentar o convencimento. Cada um mostrar, cara, eu penso assim, vamos tentar fazer isso aí. Agora tem que ser com dados também, né? Tem que ter base aquilo que você quer apresentar. Não adianta você pensar que vai dar certo, agora eu vou plantar, vou plantar uma coisa que dá lá na China. Pronto, não, vou criar barata aqui para vender. Ou grilo. Vamos fazer comercialização de grilo comercial, porque o povo da China come grilo. Moço, aqui no Brasil não vai dar certo, então tem que ser coerente, né? Claro que é uma brincadeira, mas tem que ter coerência. E lembrar que ambos podem estar certos, né? Então, o cara que é mais conservador,
e quer guardar dinheiro, ele tem o lado correto dele e não adianta achar que não, né? A maioria das pessoas que vieram lá de antigamente, que sofreram pra caramba lá nos tempos difíceis, né? Que eu já repeti aqui, vou falar de novo. Tempos difíceis fazem homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos criam tempos difíceis criam homens fortes, e aí vai o ciclo. Esse povo que conquistou tudo que tem hoje aqui, principalmente aquele povo que migrou lá do sul, sudeste, enfim, e veio para o norte, para o nordeste, empreender no setor agrícola, abrindo essas bexigas tudo aí, esses cabas foram homens fortes, bexiga, não tem como negar isso não. E naqueles tempos difíceis, era muito comum a gente poupar, moço, minha mãe até hoje, um beijo, mamãe Gomercinda Maria Stefani, é sim, minha mãezinha, linda, vai 80 anos agora já. A minha mãe, ela sempre trabalhou, ganhava um salário mínimo. Eu vou contar essa história para vocês entenderem a situação. Ganhava um salário mínimo, trabalhou numa fábrica de calçados durante muitos anos da vida dela. Na mesma fábrica que eu também trabalhei com 14 anos. A família toda praticamente trabalhou lá. E minha mãe, o dia que ela parou de trabalhar, que foi demitida porque na época já estava com uma idade avançada, né? Por ela estava até hoje trabalhando, que ela não para, graças a Deus. Mas eu lembro que ela guardou o fundo de garantia dela e disse: esse dinheiro é para eu fazer as minhas viagens. Ela conheceu, me visitou na época que eu morei em Sergipe, visitou na Bahia, em Salvador, conheceu São Paulo, Rio de Janeiro, Bonito no Mato Grosso, um bocado de lugar que ela visitou, que eu nem sei ainda todos, que ela viaja sempre com o pessoal da terceira idade, até hoje viaja. Só que chegou um momento, sei lá, eu acho que uns 10 anos depois de ela ter saído do trabalho, ela disse: esta é a última viagem que eu vou fazer com o dinheirinho do fundo de garantia. Então você imagina o quanto ela era controlada, ela é controlada em relação às finanças, e quanto ela poupava. Muitas vezes não comprava erva mate mais cara porque o chimarrão dá para fazer com essa. E todas as pessoas dessa idade, dessa época, que enfrentaram esses tempos difíceis, são desse jeito. E nós temos que respeitar. Só que também pessoas que pensam assim não conseguem crescer. É mais difícil de crescer, de evoluir, principalmente nos tempos modernos. Tem que fazer investimentos em máquinas modernas, né? E aí vem esses conflitos. Então, os dois lados têm razão, né? O problema é não alinhar. O cara que quer economizar tá certo, porque isso dá segurança. O cara que quer investir também tá certo, porque faz a fazenda crescer. Então, agora é entender. E como é que a gente faz isso? Conversando, com planejamento, né? Eu acho que o mais importante de tudo é definir, por exemplo, uma parte do resultado a gente guarda e uma parte a gente investe. Eu sei que não é tão fácil, que muitas vezes, não, o investimento é comprar uma máquina, né? Uma máquina nova. Isso vai gerar uma parcela de X, né? Os juros é tanto. Então, quem não gosta... Eu conheço dois irmãos que trabalham juntos. Um não gosta de dívida, moço. Eu lembro que o cara, não vejo a hora de pagar essas coisas e acabar com isso. Enquanto isso, irmã, não, surgiu um financiamento aí que dá para comprar mais uma terrinha lá, o outro fica doido aqui. Então é importante que haja essa conversa, esse entendimento, e cada um ceder um pouquinho, igual um casamento, né? Não tem para onde correr, é necessário que se tente o entendimento. Agora, uma coisa mais importante de tudo é não tomar decisão por impulso, né? Isso aí não pode, tá? Lembra das compras por impulso, depois os arrependimentos, esses chegam rapidinho. Então, nada por impulso, sempre conversar, ter os números bem definidos, né? Não adianta você ter um negócio e fazer investimento se você não sabe o resultado do seu negócio. Aí que é o risco danado, né? Não, bora comprar que ano que vem a gente paga. Quando vai ver, nem colhendo 80 sacos por hectare de soja, por exemplo, vai conseguir pagar o que está devendo aqui dos compromissos já firmados esse ano. E tem gente que é assim, está pensando que não, claro que tem. Né? Então, de jeito nenhum pode ser assim. E uma outra coisa, investir aos poucos, né, que seria o ideal, né? Não fazer investimentos absurdos que corre o risco de você não conseguir, porque qualquer frustração de uma safra, você pode ir para o buraco, né?
Então tem que ter limites também, tem que ter consciência. Olha, até aqui dá para ir, dá para fazer, esse risco eu posso correr. Porque mesmo que eu tenha uma frustração nessa safra, beleza, a gente consegue sobreviver e ir para o próximo ano com sustentabilidade, né? E não jogar tudo na loucura e pensar, não, vai chover, Deus vai me abençoar, vai dar tudo certo. E não é bem assim que funciona. E uma outra coisa importante que eu acho que é importante e todo mundo devia ter, é ter um conselheiro independente, um conselheiro, um consultor, seja lá o que for, um amigo, uma pessoa que você possa confiar, que seja imparcial, né? E não que seja um amigo, aquele cara, não, vai lá, moço, oxe, eu no seu lugar ia fazer isso aí também, top de linha, vai. E quando vê, ele tá sabendo que você vai pro buraco e ele tá te jogando lá. Então isso não é amigo não, isso aí é um safado que tá do seu lado aí para te, às vezes até para usar do seu nome, do seu dinheiro, enfim, da sua amizade, parabéns. E tem também isso, viu? Conheço pessoas e vivi situações assim, que achava que era amigo e na verdade era mais de um vigarista que estava do lado aí, disfarçado de amigo, né? Então quando eu falo aí de você pegar conselho, é realmente com pessoas independentes que pensam no negócio e não na pessoa física, tá? E dizer, olha, cara, é muito arriscado, eu no seu lugar não faria, porque qualquer coisinha que der, você vai tomar um tufo. Agora, se acertar também, é na veia, né? Você vai ganhar muito dinheiro. Mas eu, no seu lugar, não faria por causa do risco. Agora a decisão é sua. Então, eu acho que esse é o caminho para que a gente consiga viver em paz numa sociedade, né? Tem que ter esses entendimentos e principalmente tem que ter... Quando é uma sociedade maior, o ideal é que tenha o conselho diretor e nesse conselho, né, tenha alguém independente. Isso é uma praxe, já é normal isso acontecer, né? Existe a função, existe a profissão de conselheiro profissional, de pessoas que estão no conselho de outras empresas, né? É claro que tem que ter conhecimento técnico, tem que ter um know-how para isso, mas é para isso que existe. Então, para você dar opinião técnica independente de família, de lado, né? E isso é importante para a sustentabilidade de um negócio. Bom, então eu acho que uma sociedade realmente para dar certo, ela tem que ter essa visão compartilhada, é necessário que as pessoas se entendam, conversem, né? E busquem o entendimento pensando no negócio. E outra coisa, pelo amor de Deus, sócios, né? Não briguem por coisas da família lá, tipo assim, por coisas... Ah, eu queria construir uma piscina e na época vocês não deixaram eu construir. Agora também não quero que compre essa fazenda. Fazer birra por coisas da família, que brigou com a esposa, com a mulher em casa, aí vem fazer birra no negócio, né? Birra de menino mesmo, sabe? Então existe também, pense que não, claro que existe. Então é importante que isso seja deixado de lado e trate-se o negócio com profissionalismo, né? Guardar garante o de hoje, né? O investir garante o crescimento de uma fazenda. Ambos estão corretos, é necessário chegar no entendimento. Uma sociedade forte, ela se faz com equilíbrio nas decisões e harmonia entre a família. De nada adianta você ter um negócio próspero com uma família desmembrada, né? Eu sempre falo que não há dinheiro que pague a falência de uma família, né? Não há dinheiro que justifique, não há dinheiro que justifique a falência de uma família, né? Até porque é a base de tudo e principalmente para quem tem fé e sabe disso, né? E agricultor que não tem fé, não acredito, cara. É muito difícil no meio da agricultura, no meio do agro aí ter algum ateu, porque uma pessoa que tá ali, bota uma semente embaixo da terra, esperando chover, na esperança que realmente chova para nascer, é porque tem fé. E quem não tem fé acredita em Deus, e é isso que eu também acredito. Então, espero que eu tenha conseguido fazer, de alguma forma, ajudar você, né, que é sócio, você que tem sociedade, a viver uma vida mais tranquila e tomar algumas decisões mais assertivas. Se você gostou desse episódio e acha que tem gente que precisa ouvir, compartilhe esta bexiga, se inscreva no canal e dá o seu joinha. E aí, vamos agregar?